Então vamos lá, pessoal, curso preparatório, análise combinatória, aula 3, permutações. Então o curso completo lá no YouTube. Segue lá o meu canal, né, no YouTube. E também você pode entrar pelo meu Instagram. Lá na bio vai ter o link que direciona direto pro meu YouTube. Nessa aula a gente vai ver a questão da permutação. Esses 3 tipos, basicamente. A gente vai ver a permutação simples, a permutação com repetição e a permutação circular. Essa página aqui, pessoal, dá um excelente resumo, né? Pra você decorar as fórmulas, pra quem gosta de decorar a fórmula. Tá certo? Então vamos começar com a permutação simples. Então a permutação simples nada mais é do que a reordenação dos elementos. Então para ficar mais fácil é só você pensar no seguinte, uma fila, onde eu vou ter 4 pessoas A, B, C e D. Então eu tenho 4 pessoas numa fila indiana e eu quero reordenar essas pessoas na fila. Ou seja, começou com A, depois o B, o C e o D. Então para reordenar eu poderia fazer o seguinte, começar com A ainda, trocar o B com C e deixar o D no final. Ou seja, o que eu fiz aqui, eu mantive os mesmos elementos, a mesma quantidade, certo? E eu só fiz reordenar. Eu só mudei de posição B e o C. Então aqui eu tenho 2 subconjuntos diferentes. Eu também poderia fazer A, D, B, C... E assim sucessivamente, pessoal, só estou mudando a ordem dos elementos. Então tem uma forma de calcular isso sem precisar fazer todas as possíveis formas. Então a gente pode usar a forma ou o princípio dos tracinhos. Então é isso basicamente. Então quais são as características que a gente tem que ver na permutação? Primeiro, que o número de elementos, diferente do arranjo, né, que a gente tem o N e o P, na permutação a gente só vai ter o número de elementos, porque todos vão participar para a formação dos subconjuntos. Então vamos lá, vamos ver as características da permutação simples. A primeira é que a gente vai ter aquela questão do NP, como a gente tinha no arranjo. Né? A gente só vai ter a questão do N, que é o número de elementos, só. Ou seja, eu vou usar todos os elementos para a formação dos subconjuntos ou dos agrupamentos posteriores. Como foi o caso aqui da fila. Eu tenho 4 pessoas que vão ocupar 4 lugares. É sempre assim, a permutação é sempre assim. Se for com 6 pessoas, então eu vou ter 6 lugares, certo? Então 6 pessoas, 6 lugares. Outra informação importante, só que aqui é igual ao arranjo. Tanto o arranjo quanto a permutação, a ordem dos elementos é importante para a formação de novos subconjuntos. Como assim? Se eu mudar a ordem como eu fiz aqui, ó, são os mesmos elementos, essas 3 situações aqui, ó. Eu só fiz mudar a ordem, mas a ordem ela é importante, ou seja, cada elemento desse aí, cada subconjunto desse aí que eu grifei, é um subconjunto diferente, certo? Porque eu só fiz o quê? Reordenar. Então a ordem é importante. Então essa é a característica que é semelhante tanto para a permutação simples, como para o arranjo simples que a gente viu na aula anterior. E em regra geral, né, ela serve para a formação de anagramas, aí tem gente que pergunta, professor, o que é anagrama? Anagrama, pessoal, é eu pegar uma palavra, por exemplo, amor, que é o mais comum, né? E formar outras palavras utilizando essas mesmas letras da palavra amor, só mudando a ordem. Ou seja, eu posso formar Roma, não é isso? Eu posso formar Aron. Ou seja, eu posso formar várias outras palavras só mudando a ordem das letras. Então isso é anagrama. Também pode servir para a formação de senhas, códigos, números e outras situações. E a forma, professor? Como é a forma da permutação simples? É a mais fácil que tem de toda a análise combinatória. É N fatorial, por exemplo. Vamos ver esse caso aqui da fila. Eu tenho 4 pessoas e eu quero saber de quantas formas eu posso reordenar essas 4 pessoas na fila. Então seria P, N é igual a 4. Se N é igual a 4, N fatorial é 4 fatorial. E a gente sabe que 4 fatorial é 4 vezes 3, vezes 2, vezes 1. Então, pessoal, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 seria 24. Ou seja, eu teria 24 formas diferentes de reordenar essas pessoas na fila. Então a permutação simples é bem simples. Ah, vá, é mesmo? Vamos ver um exemplo aí, exemplo 1. Quantos números com 4 algarismos podemos formar usando os números 1, 3, 5? 1, 3, 5 e 7. Então, pessoal, aí tem muita gente que diz, professor, mas o senhor fez um exemplo desse lá em arranjo. Sim, mas qual é a diferença? A única diferença é que no arranjo, o número de algarismos era maior do que o número de posições que eu queria utilizar. Como assim, professor? Geralmente eu tinha mais elementos do que posições a ser ocupadas. Aqui não. Aqui, ó, eu tenho 4 algarismos e eu quero formar números com 4 algarismos. Então, por isso que é uma permutação. E a ordem desses números aí é importante? É. Porque se eu mudar a ordem dos algarismos, eu vou formar números diferentes. E outra informação que a gente tem que saber é que não pode haver repetição. Aqui não diz, né? Ele diz quantos números com 4 algarismos podemos formar usando os números 1, 3, 5 e 7. Ele deveria dizer 4 algarismos distintos, certo? Tranquilo? Então tem que ter mais essa informação. Os elementos, os algarismos, eles não podem ser repetidos. Ou seja, os elementos, né? Tranquilo, pessoal? Então eu vou resolver aqui de duas formas. A primeira é usando a fórmula da permutação, que nesse caso é mais fácil. E o segundo é o método dos tracinhos, como a gente sempre faz. Então vamos lá. Preste atenção, fórmula. Eu tenho 4 algarismos e quero formar número com 4 algarismos. Essa questão não tem nenhuma restrição. Então se não tem restrição, eu vou calcular P4, que é 4 fatorial, e vai ser aquele mesmo resultado que a gente viu anterior, né? É só multiplicar 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que vai dar 24. Fácil demais, ou seja, eu posso formar 24 números com 4 algarismos todos distintos. Aí já deve ter gente aí dizendo, ah, professor, mas se não fosse distinto, se pudesse repetir os algarismos, aí seria diferente, aí seria uma questão de princípio multiplicativo, porque se pode repetir, então eu teria o quê? O princípio multiplicativo, que consiste em quê? Em multiplicar. Lógico, né? Princípio multiplicativo, mas eu iria multiplicar de que forma? Eu iria multiplicar assim, ó. Para o primeiro algarismo, eu tenho quantas situações possíveis? 4. Para o segundo algarismo, 4. Para o terceiro algarismo 4 e para o quarto algarismo 4. Por que ficou 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4? Porque aqui, nessa situação hipotética que eu inventei, poderia haver a repetição dos algarismos. Então ficaria 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4. Seria a resposta, né? Se pudesse repetir. Como aqui a gente está trabalhando com permutação simples e não pode haver a repetição dos elementos, aí a gente usa esse método aqui, do 4 fatorial, né? Que seria 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que daria 24, certo? Qual seria a segunda forma de resolução? Usando o método dos tracinhos. Eu quero formar número com 4 algarismos, então eu faço 4 tracinhos, não é isso? Cada tracinho desse aqui representa um algarismo, tá certo? Detalhe que a ordem é importante, né? Isso aí a gente já sabe. E vamos lá, vamos calcular. Para o primeiro algarismo eu tenho quantas possibilidades? 4. Por que 4, professor? Porque eu posso usar tanto 1 como 3, como 5, como 7. Então eu tenho 4 possibilidades. Já na segunda eu só vou ter 3. Por quê? Porque eu já usei um dos algarismos no algarismo anterior, né? na situação anterior. Então eu não posso mais usar os 4. Os 4 eu vou usar apenas 3. E assim sucessivamente, né? O próximo é 2 e o último eu só vou ter uma opção. Então 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 dá 24. Também simples, tanto o método dos tracinhos como a forma utilizando a expressão da permutação. Tranquilo?